Well, thank you, brother, and good morning, brothers and sisters. Muito obrigado, bom dia, irmãos e irmãs em Cristo. It's wonderful to be back in Aracatuba. É muito bom, maravilhoso estar aqui de volta em Araçatuba. This is my third visit to your beautiful city, Essa é a minha terceira visita à cidade linda de vocês. and I only wish I knew how to speak your language. Eu apenas desejaria saber falar a língua de vocês. And the only words I know in Portuguese relate to good food. E as únicas palavras que eu sei em português são relacionadas à comida boa. You know, things like feijoada, Vocês sabem, coisas como feijoada, churrasco, churrasco, suco de manga, suco de manga, pão de queijo. pão de queijo. That's all I know how to say in Portuguese. Isso é tudo que eu sei falar em português. And I have wonderful memories of these when I come to Brazil. Essa é uma das vezes que eu tenho vindo ao Brasil. Today we are talking about the church being relevant in the missions challenge that we face around the world today. Nós estamos falando hoje sobre a igreja sendo relevante diante dos desafios que nós enfrentamos hoje no mundo. And I want to share three things that I have learned E eu gostaria de compartilhar três coisas que eu aprendi from the church in Asia, da igreja na Ásia, particularly China. particularmente na China. And these are the points that I want to make with you today. E esses são alguns pontos que eu quero tratar com vocês hoje de manhã. And I will do it today through stories. Eu vou fazer isso através de histórias. I could preach to you. Eu poderia pregar para vocês. You've already heard some good preaching this morning. Vocês já ouviram um bom pregador nessa manhã. And so I want to share with you some specific examples Mas eu quero compartilhar com vocês alguns exemplos específicos that reveal three things. que nos revelam três coisas. First of all, passionate prayer. A primeira coisa, oração apaixonada. Number two, the willingness to take big risks. A segunda coisa, a disposição de tomar grandes riscos. And number three, believing God for miracles. E o número 3 é acreditando no Deus de milagres. Big miracles. Em milagres grandes. As was mentioned, my wife and I were missionaries in the Philippines. Como foi mencionado, eu e minha esposa, nós fomos missionários nas Filipinas. That's the only other language that I can speak. E é a única outro idioma que eu posso falar. And we became involved in Christian broadcasting throughout Asia. E nós nos envolvemos com transmissões cristãs em toda a região da Ásia. I had a chance to visit China Eu tive a chance de visitar a China in the middle 1970s, in the middle of the 1970s. no meio dos anos 70. A time when there was no tourism in China. Sorry. There was no tourism in China. Naquele tempo não havia turismo para a China. But I had this opportunity to go and hear how the Christian radio programs were coming into the country. Mas eu tive a chance de ouvir como os cristãos estavam avançando pelo país. That led to a process Isso me levou a um processo. by which I soon joined Open Doors. E nesse processo, então, eu me juntei a Portas Abertas. And we have a nice booth back in the back corner. I hope you'll visit. E nós temos ali um stand ali no cantinho atrás. Eu espero que todos vocês possam passar por lá. I joined this ministry in 1979 E eu me juntei a esse ministério em 1979. in Asia with a focus on China. Na Ásia, com um foco na China. And that very year, E naquele primeiro ano, we got a request from Christians in China. nós recebemos um pedido de cristãos na China. They said, we need 30,000 Bibles. Eles disseram, nos envie 30,000 Bibles. Nos envie 30 mil Bíblias. Now this was an incredibly big request. Esse foi um pedido muito grande. At that point, Open Doors had not even taken 1,000 Bibles into China. Naquele tempo, a Portas Abertas não tinha levado nem 1000 Bíblias até a China. And so our director, Brother David, our director, Então eu encontrei com o irmão Davi, o nosso diretor. he asked these Christians, E ele perguntou então àqueles cristãos: how can we possibly bring you 30,000 Bibles? como é que nós podemos trazer para vocês 30 mil Bíblias? And here's what they said.
E olha o que eles disseram. They said, "You pray, Eles disseram, vocês oram, and we'll pray, nós oramos. and God will show you how to bring us 30,000 E Bibles." Deus vai nos mostrar como trazer as 30.000 Bíblias. How do you argue with theology like that? Como é que você argumenta com uma teologia dessas? So we began to pray. Então nós começamos a orar. And sure enough, God showed us a way to get 30,000 Bibles into, E de maneira muito precisa, Deus nos mostrou como trazer as 30.000 Bíblias até a China. using the trade fair where businessmen went into the country. Usando como estratégia homens de negócio indo até aquele país. They could take extra people with them. Eles podiam levar pessoas a mais com eles. And that was our plan. E essa foi a nossa estratégia. Nosso Brother tempo. David, our director, was a man of faith. O irmão Davi, o nosso diretor, era um homem de muita fé. So he went to the Hong Kong Bible Society Ele foi à Sociedade Bíblica de Hong Kong and he ordered 30,000 Chinese Bibles. e fez um pedido de 30.000 Bíblias em chinês. But he only had so much faith Mas ele tinha tanta fé because he found the smallest Chinese Bible that exists in the world today. porque ele encontrou a menor Bíblia escrita em chinês do mundo. This is the entire New Testament in Chinese, Esse é o Novo Testamento completo na língua chinesa, na língua mandarim, written in traditional script. escrita no chinês tradicional. And the Chinese Christians say that makes them more spiritual than you and me. E os chineses dizem que essa Bíblia pequenininha os fazem mais espirituais que você e eu. Yeah, because they said we read the characters up and down the page like this. Porque a gente lê os caracteres assim, balançando a cabeça para cima e para baixo. And so when we're reading the Bible, we're saying, "Yes, Lord, yes, Lord." Enquanto nós estamos lendo a Bíblia, nós dizemos sim, Senhor, sim, Senhor, sim, Senhor. See, they say you Westerners read from left to right. Nós ocidentais lemos da direita para a esquerda. And when you read the Bible, you're reading it this way. E quando você está dizendo não, Senhor, não, Senhor. And you're, yes, you got it. Yeah. Well, that's what they say. This is a very small book. Esse é um livro muito pequeno. But if you put 500 in a hard-side suitcase, Mas se você coloca 500 dessas numa mala, it will weigh 44 kilos. isso vai pesar 44 quilos. So 30 people Se você coloca 30 pessoas, took 44 kilos in this hand pegando 44 quilos na bagagem de mão, and 44 kilos in this hand mas 44 quilos na outra mão, with a shoulder bag with a toothbrush. com uma mochila e com umas outra bolsa aqui nas costas, And into China they went. e eles podem entrar na China, Over 10-day period, e eles podem entrar nos outros lugares. 30,000 of these little New Testaments made it safely into China. E eles conseguem entrar de maneira segura com essas 30.000 cópias da palavra de It Deus. was a miracle of God. Isso foi um milagre de Deus. The Christians were so excited to get these little books. Os cristãos estavam tão animados de poder ter esses livros pequenininhos, They stayed up all night thanking and praising God for them. que eles passaram uma noite inteira louvando a Deus e agradecendo a Ele por essa oportunidade. They called this Project Rainbow. Pajak. Project Rainbow. Eles chamaram isso de o projeto do arco-íris, Because it gave them hope. porque deu para eles esperança. Those of us who carried those heavy bags Aqueles de nós que carregaram as bolsas pesadas, called it Project Hernia. chamaram de projeto hérnia, They were very heavy. porque eram muito pesadas. But it wasn't long before they came back to us. Mas não foi muito não muito tempo depois aquilo voltou para nós. They said the Bibles were not enough. E disseram: as Bíblias que vocês enviaram não são suficientes. They said we need 1 million Bibles. Eles disseram: nós precisamos de mais 1 milhão de Bíblias. Brother David, our director, was overwhelmed. O nosso diretor então ficou sufocado com essa informação. He said, 1 million Bibles? How can we possibly bring you a Ele million disse: Bibles? mais 1 milhão de Bíblia? Como é que a gente vai fazer um negócio desses? And you know what they said? E você já sabe o que eles disseram. You pray, Vocês oram, we'll pray, nós oramos. and God will show you how to bring us 1 million Bibles. E Deus vai nos mostrar como trazer 1 milhão de Bíblias. But then they made it more complicated.
Mas eles fizeram um pouquinho mais complicado dessa vez. They said, we want them all at one time Nós queremos todas de uma vez só and in one location. e num lugar só. We were overwhelmed. Nós estávamos encurralados com essa situação. Where do you begin? Onde é que a gente vai conseguir pegar 1 milhão de Bíblias? So we began where they suggested Então nós começamos a tentar entender o que eles tinham sugerido. by praying. Começando então a orar por isso. And as we were praying, God brought to us a scripture verse. E enquanto nós orávamos, Deus trouxe ao nosso coração um verso das Escrituras. From Jeremiah chapter 33, De Jeremias capítulo 33. where God speaks through Jeremiah Quando Deus fala através de Jeremias. and says, call unto me, E Deus diz para ele, clama a mim and I will answer you, e responder-te-ei. and I will show you great and mighty things that you do not know. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. We did not know how to take 1 million Bibles into China, Nós não sabíamos como levar 1 milhão de Bíblias à China. but we knew these Bibles were needed. Mas nós sabíamos que aquelas Bíblias eram necessárias. We knew that it would encourage the church. Nós sabíamos que aquelas Bíblias encorajariam a igreja. We knew that it would cause the church to grow. Nós sabíamos que aquelas Bíblias fariam a igreja crescer. And we knew that was God's will for China. E nós sabíamos que aquilo era parte do amor de Deus para a China. So we began to call to God. Então nós começamos a clamar a Deus. And we said, God, we don't know how to do this. E nós dissemos, Deus, nós não sabemos como fazer isso. Would you please show us how we can accomplish this Senhor, task? por favor, nos mostre como alcançar isso. The first thing the Lord told us was a reminder A primeira coisa que o Senhor nos falou foi um lembrete that doing this would be a very big risk. de que fazer isso seria uma coisa muito arriscada. First of all, we would risk a lot of money. Primeiro, nós estaríamos arriscando um montão de dinheiro. At that time, our entire world budget for our mission was $10 million a year. Naquele tempo, o nosso orçamento inteiro, 10 million. 10 million a year, yeah. Nosso orçamento anual para missões era de 10 milhões de dólares. For our operations all over the world. Para nossos trabalhos e operações no mundo inteiro. This project would cost about $7 million. E somente esse projeto custaria em torno de 7 milhões. We didn't have that kind of money. Nós não tínhamos todo esse dinheiro. But Jesus says, if you are going to follow me, Mas Jesus diz, se vocês vão me seguir, deny yourself, negue-se a si mesmo. take up your cross every day, Tome a sua cruz dia a dia. and follow me. Então siga-me. And so we said, Lord, we are willing to take the risk. Então nós dissemos, Senhor, nós estamos dispostos a tomar esse risco. There was also a risk for our personal lives, those who would be involved. Também havia um risco pessoal, em forma pessoal, para aqueles que estavam diretamente envolvidos nesse projeto. But we were asking God for a miracle. Mas nós estávamos pedindo de Deus um milagre. Actually, many miracles. Na verdade, na realidade, 1 milhão de milagres. And so God began to answer our prayers. Então Deus, na verdade, começou a responder a nossas orações. One step at a time, De uma vez só. one prayer at a time. Uma oração a cada vez. And we began to move ahead with this request. Então nós começamos a trabalhar para responder esse pedido. This time we called it Project Pearl. Plural. Yeah. Nós começamos então a trabalhar nesse projeto. After the parable that Jesus told Igual aquela parábola que Jesus falou. about the pearl merchant, the parable about the buyer of pearls, Como aquela parábola da pérola. Que Jesus falou daquele homem que vendeu a pérola. who found a very special pearl, Que encontrou a pérola de maior valor. A and pérola he especial. sold everything that he had to buy that pearl. E ele vendeu tudo que ele tinha para comprar aquela pérola de grande valor. The Chinese Christians were willing to give everything they had and were to get God's word. Os chineses estavam dispostos a dar e vender tudo que eles tinham para poder ter acesso à palavra de Deus. We sent one of our co-workers, Brother Joseph, into the country Nós enviamos um dos nossos obreiros, o irmão José, para aquele país. to talk with the leaders of the house church who asked for this many Bibles. Para
compartilhar e falar com os líderes da igreja caseira, da igreja doméstica, da igreja escondida da China. There were 5 of them, E haviam 5 desses líderes da igreja doméstica da and they China. met together in a secret meeting. E eles se encontraram numa reunião secreta. And Joseph had many, many questions we asked him to share with them. E Joseph tinha muitas questões, muitas perguntas para discutir com eles. He said to them, number 1, Mas ele disse que uma delas era, do you know how many a million Bibles really are? ele disse, você perguntou, vocês realmente têm noção, vocês sabem quanto é 1 milhão de Bíblias? They will weigh more than 200 tons. Elas vão pesar mais de 200 toneladas. And you need as much space as this whole sanctuary in order to store a million Bibles. Nós vamos precisar de um lugar maior do que esse santuário para guardar esses 1 milhão de Bíblias. And they said to us, no problem. E eles falaram, isso não é problema. We know how many they are. Nós sabemos quantas elas são. We have a plan, Nós temos um plano and we ask you just to bring them to us. e nós pedimos apenas que você traga essas Bíblias para a gente. Joseph said, question number 2. Então ele falou, uma outra pergunta, a pergunta número 2 é, Do you know what could happen to you if you were discovered with this many Bibles? ele perguntou, vocês sabem o que pode acontecer com vocês se vocês forem descobertos com essas Bíblias? Bibles that came from outside the country. Bíblias que vieram de fora do país. The oldest of the house church pastors stood up, Dos líderes então daquelas igrejas subterrâneas se levantou and he looked like he was ready to preach a sermon. e ele se levantou e parecia que ele estava pronto para poder pregar um sermão. But he said, Brother Joseph, Então ele disse, irmão José, all Joseph, 5 of us have been in prison for our faith in Jesus. todos nós 5 já estivemos na prisão pelo nosso amor a Jesus. And we are willing to die E nós estamos dispostos a morrer. if it means that 1 million brothers and sisters can have a copy of God's Word. Mas seria maravilhoso se 1 milhão de nossos irmãos e irmãs pudessem ter acesso a uma cópia da palavra de Deus. Brother Joseph came back to Manila and shared with us this answer. Então o irmão José voltou para Manila e compartilhou conosco essa experiência. And when he told us, he had tears running down his cheeks. E quando ele estava compartilhando, ele tinha lágrimas saindo dos seus olhos, escorrendo pelo seu rosto. He said, I couldn't ask them any more questions. E ele disse, eu não podia mais perguntar nada para eles. They were willing to die Eles estavam dispostos a morrer if 1 million brothers and sisters could have a copy of God's Word. para que 1 milhão de irmãos e irmãs pudessem ter uma cópia da palavra de Deus. Could we give any less? Será que poderíamos dar menos do que isso? And so Project Pearl began. Então começou aí o projeto Pérola. We ordered 1 million Bibles from the Bible Society. Nós então fizemos o pedido de 1 milhão de Bíblias da Sociedade Bíblica. This time the Bible was this size, Nesse tempo a Bíblia ficou desse tamanho, contained the Old Testament as well as the New Testament, contendo o Antigo e Novo Testamento, and it only weighs half a pound or a quarter of a kilo. e pesa mais ou menos 250 gramas, But 1 million of these mas 1 milhão dessas, weigh 232 tons. 200, 232 tons. 1 milhão dessas vai pesar mais ou menos 232 toneladas. It was a big project. Isso era um projeto muito grande. We continued to pray, Nós continuamos a orar, asking God that He would reveal to us how this could be done. pedindo a Deus que nos mostrasse como aquilo seria feito. The first thing He did was bring to us the right people. A primeira coisa que Deus fez foi trazer até nós as pessoas certas. There was another missionary in the Philippines Tinha um outro missionário nas Filipinas, who in his early years had been a sea captain. que nos seus primeiros anos foi um capitão marítimo. And we shared with him about this project. Então nós compartilhamos com ele sobre esse projeto. And he said, the only way you can do this with this much weight and cargo is by the sea. A única maneira que vocês têm de fazer isso para carregar um peso desses é através de carga marítima. And he began to share with us a plan whereby we could take 1 million of these Bibles E ele into China. começou a compartilhar com nós planos para que nós tivéssemos uma maneira de carregar esses 1 milhão de Bíblias. The plan involved big vessels, big sea vessels, seagoing vessels. Ok. O plano incluía navios muito grandes.
20 men aboard these vessels who would do the operation. 20 homens a bordo desses navios, essas embarcações, para levar essas Bíblias. And many miracles of God. E muitos milagres de Deus. So we began to move ahead by faith. Então nós começamos a nos mover nesse projeto pela fé. We started to look for the vehicles. Nós começamos a buscar então essas embarcações. The first one we needed was a tugboat. A primeira que nós precisávamos era dessas embarcações grandes. And we found that tugboat in Singapore. E nós encontramos uma dessas embarcações em Singapura. I have some PowerPoints there to show you. Eu tenho uma dessas aí para mostrar para vocês na foto, no This PowerPoint. is the tugboat that we found in Singapore. Essa é uma das embarcações que nós encontramos em Singapura. We were allowed, it was brand new, Nós encontramos um desse novo, zerado. so we were allowed to name this vessel. Então nos foi permitido dar nome a essa embarcação. And so we called it Michael, after the archangel. Então nós chamamos eles de Michael, de Miguel, de acordo com o arcanjo, como dando homenagem ao arcanjo Miguel. Because we knew we needed all the angelic help we could get for this project. Porque nós precisávamos de toda a ajuda angelical que nós pudéssemos ter nesse empreendimento. Michael is a big vessel. Então o Michael é uma embarcação muito grande, o Miguel. And when he was in the water, he looked like this, E quando estava no mar, ele ficava mais ou menos assim. making the first trip out of the city of Singapore. Saindo da sua primeira viagem, saindo da cidade de Singapura. Meanwhile, back in the Philippines, E nesse mesmo tempo, então, nas Filipinas, we were having a special barge built nós tínhamos uma balsa that could hold 232 tons of Chinese Bibles. que How many? That could 232 tons. E essa balsa poderia transportar, então, 232 toneladas até a China. It was a huge piece of vehicle. Esse era um grande pedaço de metal, uma grande balsa metálica. We planned to name it after the other angel whose name is in the Bible, Nós queríamos dar o nome baseado no nome de outro anjo que é mencionado na Bíblia, Gabriel. Gabriel. But barges in the Philippines are feminine. Mas nas Filipinas, os barcos, as balsas, é um nome que é feminino. And so we called her Gabriela. Então nós demos o nome de Gabriela. And so Michael the tugboat, Sorry. Michael the tugboat, Então o primeiro na embarcação, Michael, towed this barge Gabriela ele puxava a balsa Gabriela with 20 men aboard. com toda essa carga. We did our training in the Philippines Então nós tivemos treinamento nas Filipinas, in this very remote location, nesse lugar bem distante, using the small boats usando barquinhos pequenos. that we would use to tow the Bibles into the shore when we got to China. Então ensinando a eles como eles deveriam transportar as Bíblias quando chegassem na costa da China. And then the Bibles were shipped to Hong Kong. Então as Bíblias foram transportadas desde Hong Kong. There were 90 Bibles like this one in one cardboard box. E por cada caixa de Bíblias cada caixa continha 90 peças da Bíblia, 90 Then the livrinhos da boxes Bíblia. were all stacked up in one little block. Então haviam blocos de caixas, paletes de caixa, Waterproof wrapping around them. com plástico envolvendo aquelas paletes. Then ropes so they could be lifted up. Então, e foram levantadas assim para que eles pudessem ser colocadas nessa balsa. It took 19 containers to get these Bibles to Hong Kong. E foi colocada nos containers, e foi preciso 19 containers para que coubessem todas essas Bíblias. And in Hong Kong, they were loaded onto the deck of Gabriela. E isso aí foi em Hong Kong quando a Gabriela chegou lá para transportar as Bíblias. One block at a time. Um bloco de caixas por vez. 232. 232 toneladas. And we were ready to go to China. E nós estávamos prontos então para ir até a China. This is a picture taken from the back of Michael, the tugboat, Essa é uma foto tirada da parte de trás do Michael. as we were leaving Hong Kong Quando nós estávamos saindo de Hong Kong. and going up the coast E saindo então para a costa, to China. para a China. On one night E numa noite, in June of 1981, em junho de 1991, we sailed toward the coast of China. 91, right?
1981. 1981, perdão. We sailed toward the coast of China. Nós fomos até a costa da China. There were thousands of Christians waiting on a beach for us there. Tinha milhares de cristãos nos esperando ali naquela costa da China. 9 o'clock at night after dark. Eram 9 horas da noite quando nós estávamos chegando. And we pulled into the coast, to that cove where these Christians were waiting. E nós começamos então a chegar nesses lugares onde os cristãos estavam vivendo. The barge had electric side doors. A balsa e essas pequenas embarcações. And the Bibles were able to be swept off the barge into the water. E as Bíblias, os blocos começaram então a ser transportados para essas pequenas embarcações para poderem ir. The little rubber boats towed those blocks into the shore. Então os pequenos barquinhos começaram a levar esses blocos de caixas de Bíblia para a parte costeira. The Chinese men came out in the water up to their neck. E aqueles homens chineses começaram a entrar na costa com água até o pescoço. We threw them the lines, E, threw them the ropes, e fizeram então uma linha, and they pulled them up on the beach. colocaram uma corda e fizeram uma fila. And with shears cut open the waterproof wrapping Então começaram a se organizarem para poder receber as caixas. and handed the boxes one to another E começaram a fazer aquela escadinha para que pudessem passar as caixas das up the Bíblias. beach. In 2 hours, we left China 2 horas depois, nós já estávamos saindo da China, with an empty barge, com uma balsa completamente vazia. and 1 million Bibles were in the hands of E Christians 1 in China. milhão de Bíblias estavam nas mãos dos cristãos chineses. Hallelujah. Aleluia! What a miracle of God. Que milagre tremendo de Deus. But it was just the beginning. Mas aquele era apenas o começo. The Bibles were now in China, As Bíblias que chegaram na China, but it took 5 years for our brothers and sisters to get them circulated throughout the country. mas levou 5 anos para que aquelas Bíblias pudessem ser espalhadas por todo o país. The night that we were there, Aquela noite que nós estávamos ali, we obviously did not take any pictures. é claro que nós não tiramos nenhuma foto. But later on, Mas depois, a group of Christians in the Philippines um grupo de crentes nas Filipinas did a reenactment of that delivery. fez um documentário sobre essa entrega. And I have a few dark pictures of that because it Então was tem at nighttime. algumas fotos daquela noite, escuras, fotos escuras. That shot is very dark, isn't it? Essa está bem escura. Well, the next one. There we are. Yeah, it's very hard to see, but they're showing É bem difícil de ver. they're showing them bringing in the Bibles. These are the 20 men who were Esses eram on board the os 20 ship. homens que estavam responsáveis por toda essa operação. And I don't imagine you can guess which one is Paul. Eu acho que vocês não vão saber qual desses aí é o Paul. There he is in the middle. Aquele Right? lá é o Paul. None of us shaved our beards for the whole time we were involved in this project. Nenhum de nós fez a barba enquanto estava envolvido com esse ministério. But God did amazing things Mas Deus fez uma coisa tremenda. because this is just one Bible. Porque essa é apenas uma Bíblia. But there were 1 million of these that were circulated throughout the country. Mas tinha 1 milhão dessas circulando por todo aquele And país. there are 1 million miracle stories of what God did with these E tem Bibles. 1 milhão de histórias de milagres que Deus fez através dessas Bíblias. Let me just tell you about this one that I have in my hand. Deixa eu te falar para você apenas uma história dessas que eu tenho aqui na minha mão. This is one of the Bibles that we took to China Essa é uma das Bíblias que nós levamos à China. that was used for 15 years. Ela foi usada por cerca de 15 anos. It went to a young house church pastor in China. Essa Bíblia foi para as mãos de um pastor da igreja subterrânea da China. His house church was made up entirely of young people. Aquela igreja secreta era feita basicamente de pessoas jovens. Not one of them had a Bible of their own, Nenhum deles tinha uma Bíblia própria. not even the pastor. Nem mesmo o pastor. He was chosen as the pastor because he had the most education. Ele foi escolhido como pastor porque ele era o melhor educado. How do you function as a church without God's word? Como é aquela reunião poderia funcionar como igreja se eles não tinham a palavra de Deus? Well, the Chinese believers are very creative. Bom, os chineses são bem criativos.
And he found out there was another pastor 20 kilometers away E ele encontrou que havia um outro pastor a cerca de 20 quilômetros de distância who had a Bible. que tinha uma Bíblia. So this young pastor, Então aquele jovem pastor, Pastor Lee, Pastor Lee, would ride his bicycle every week, ele ia na sua bicicleta toda semana, 20 kilometers 20 quilômetros, to the other pastor's house. para aquela casa do outro He pastor. would study from that pastor's Bible, Ele fazia os estudos da Bíblia daquele pastor, make notes, fazia as anotações, drive his bicycle back 20 kilometers. pedalava de volta os 20 quilômetros até sua casa. And when his house church met, he would share with them from the notes that he had written from that E other quando pastor's eles se Bible. reuniam, então ele iria compartilhar com aqueles que estavam juntos daquelas anotações que ele tinha feito na casa do pastor. This went on for 3 years. Isso aconteceu durante 3 anos. Every day he prayed and asked God for a copy of the Bible E for todos os himself. dias ele orava e pedia a Deus pela chance de ter uma cópia da palavra de Deus na sua mão. It was not until Project Pearl that he received this very Bible. E isso não aconteceu até que aconteceu o projeto Pérola, onde ele pôde receber essa cópia da Bíblia que está na mão dele. And he was so excited to have his prayers answered, E ele estava tão animado porque ele teve essa oração respondida, he began to read. que ele começou a ler. He read the Bible all the way through in 1 week. Ele leu a Bíblia inteira em uma semana. The second week he read it all the way through a second time. Sorry. The second week he read it all the way through a second. E na segunda semana ele leu mais uma vez a Bíblia completa. The third week he read it all the way through a third time. E na terceira semana ele leu mais uma vez a Bíblia completa pela terceira vez. And then he said, "My people don't know this message." Então ele falou: o meu povo não sabe essa mensagem. And he took a big risk. E ele tomou então um risco muito grande. He quit his job Ele saiu do seu emprego. and he became a traveling evangelist, Ele se tornou um evangelista itinerante, using this book to share Jesus with other people. usando esse livro para compartilhar de Jesus com outras pessoas. He led many people to faith in Jesus. E ele levou muitos a crerem em Jesus. He planted them in house churches, Plantou várias igrejas caseiras, igrejas subterrâneas. established elders among each group, Colocou presbíteros, líderes, anciãos nessas igrejas. and continued his traveling ministry. E continuou o seu ministério itinerante. 15 years later, our co-workers met up with him, E 15 anos depois, os nossos co-trabalhadores encontraram com ele. and they saw that he had a Project Pearl Bible. E eles viram que ele tinha uma Bíblia do projeto Pérola. The one that I'm holding in my hand. Essa que eu estou segurando aqui. Now it is very well used after 15 years. Depois de 15 anos, ela está bem usada. It has tape holding the cover together. Já tem uma fita adesiva colando a capa, remendando a capa. And they said to him, "We have a big study Bible with us. E eles disseram: agora nós temos uma grande Bíblia de estudo com a It gente. has concordance and cross-references. Agora já tem a concordância, já tem notas de It rodapé, has maps and other wonderful things in it. já tem mapas e coisas muito boas nessas Bíblias. We'll trade you the big Bible for this Project Pearl Bible." Nós agora queremos pedir a vocês e negociar com vocês a Bíblia grande pela Bíblia pequena. His first response was, "Why can't I have both of them?" E a primeira resposta foi: por que eu não posso ter as duas? But then they told him that I wanted a copy of this to show brothers and sisters like you. E eu falei para ele: não, tudo bem, eu quero a sua cópia dessa Bíblia pequena para poder mostrar, irmãos e irmãs, como vocês. What God can do with one copy of His Word, O que Deus pode fazer com uma cópia da sua palavra, one committed man, com um homem comprometido 15 years of ministry, e 15 anos de ministério, believing God for miracles. crendo em Deus por milagres. And so he was willing to trade. Sorry. He was willing to trade. Então ele estava disposto a ser treinado. So he gave them this Bible, which I hold in my hand today. Ele então me deu essa Bíblia que eu tenho hoje nas mãos. But the most significant thing they learned was about his house churches. Mas a coisa mais significante que aconteceu foi sobre a sua igreja doméstica. They had grown and grown over 15 years. Essa igreja cresceu mais e mais durante os 15 anos. And now he was the pastor of 400,000 believers.
E agora ele era um pastor de 450 mil crentes in just 15 years. em apenas 15 anos. And they were leading people to Jesus every day. E eles estavam falando de Jesus às pessoas todos os dias. The reason he had called our coworkers A razão pela qual ele chamou os nossos trabalhadores, os nossos amigos, was that they needed Bibles for new Christians. é que eles precisavam de Bíblias novas para os novos crentes. They needed 20,000 Bibles a month. Eles precisam de 20 mil Bíblias a cada mês, Just for new believers. apenas para novos convertidos. That's how they were reaching out. Esse é como And eles others. estão alcançando esses lugares. And that's the passion of Christians in China. E essa é a paixão, o zelo dos cristãos na China. They are willing to give their lives for Jesus. Eles estão dispostos a darem as suas vidas por Jesus. They are willing to give everything to follow Eles Jesus. estão dispostos a dar tudo que têm para seguir a Jesus. And believe God for great miracles. E creem em Deus em grandes milagres. The next picture shows you one of the dear sisters of central China. Essa foto aí mostra uma das nossas irmãs na China. A sister who became an itinerant evangelist. Essa irmã se tornou uma evangelista itinerante. Her name is Sister Chen. O nome dela é a irmã Chen. And she's holding her Bible, E ela está segurando a sua Bíblia, which she reads in devotionally every day. que ela lê de maneira devocional todos os dias. One day as she was reading her Bible, Todas as vezes que ela está lendo a Bíblia, the Holy Spirit spoke to her very clearly. um dia ela estava lendo a Bíblia e o Espírito de Deus falou com ela de maneira muito clara. She said it was not an audible voice, Ela falou que não era uma voz muito audível, but it was a message that she understood very clearly. mas era uma mensagem que ela entendeu muito claramente. Just like God said to Jonah Da mesma forma como Deus falou com Jonas to go to Nineveh. para ir a Nínive. Here's what God said to her. Olha só o que Deus falou para ela. Take your little Bible, Pega a sua biblinha pequena, go to the front steps of the police station, vá até a porta de entrada da polícia, da delegacia de polícia, and preach the gospel publicly. e pregue ali publicamente o evangelho. Her first reaction was to say, but Lord, that's illegal in my country. A primeira reação dela foi: mas Senhor, isso é algo ilegal no meu país. We can't do that in China. Nós não podemos fazer isso na China. We can believe in our heart what we want to believe, Nós podemos crer no nosso coração aquilo que nós queremos crer, but we have no rights to share our faith with anybody else. mas nós não temos o direito de compartilhar nossa fé com ninguém mais. Again, the message came to her clearly. Outra vez, mas a mensagem veio claramente na mente dela. Go to the front steps of the police station Vá para a porta de entrada na delegacia de polícia and preach the gospel publicly. e pregue o evangelho publicamente. Knowing this was God's voice, Sabendo que aquela era a voz de Deus. unlike Jonah, she was obedient. Não da mesma forma que Jonas, ela foi obediente. So she went to the police station Então ela foi até a delegacia de polícia. and she started preaching. Ela começou a pregar. It lasted about 3 minutes. E apenas durou 3 minutos. She was arrested and dragged into the police station. Ela foi presa e levada para dentro da delegacia. She was charged with public preaching, Ela foi então condenada por pregação pública. and she was sentenced to 6 months in a women's prison. E ela foi mandada para uma pena de 6 meses na prisão feminina. A prison where there were 6,000 other women. Uma prisão onde tinha cerca de 6.000 outras mulheres. And in the 6 months that she was there, E naqueles 6 meses que ela passou ali, she led 800 women to faith in Jesus Christ. ela levou 800 mulheres à fé em Jesus. Hallelujah. Aleluia! Another miracle of God. Mais um milagre de Deus. And how did this happen? E como será que isso aconteceu? Because she was committed to God's word. Porque ela estava comprometida com a palavra de Deus. She was committed to obedience to God. Ela estava comprometida à obediência a Deus. She was willing to take a risk, Ela estava disposta a tomar o risco. and she believed God for miracles. E ela cria em Deus por milagres. And God used her in tremendous ways. E Deus a usou de uma maneira tremenda. But that's only half the story. Mas essa é apenas metade da história.
On the last day when she was going to be released from prison, No último dia que ela estava já prestes a sair da cadeia, she was called into the warden's office, the leader of the prison's office. ela foi chamada então ao escritório do líder daquela prisão. And he said to her, I am so pleased with the change that's come over the women of this prison. Ele falou para ela: eu estou tão contente com as mudanças que aconteceram entre as mulheres nesse presídio. I want you to stay and keep this thing going. Eu quero que você permaneça aqui e nos ajude para manter essa coisa acontecendo. So if you will stay, Então, se você quiser ficar, I will give you money every month. eu vou te dar dinheiro todo mês. I will give you a nice house to live in. Eu vou te dar uma casa legal para você morar. I will even give you a car to drive. Eu ainda vou te dar um carro para você dirigir. Now remember, this is a lady from the countryside Lembre-se que essa era uma moça do campo, uma moça do interior, who never had any of these things before. que nunca teve nada disso antes. And she could have said, E ela poderia ter dito: wow, this is God's blessing for my obedience. isso aí talvez seja a bênção de Deus pela minha obediência. But she needed to know what Jesus wanted her to do. Mas ela queria de fato saber o que Jesus queria para ela. And so she sent an email prayer to heaven. Então ela mandou um e-mail de oração para os céus. And she got an email back E ela immediately. recebeu uma resposta daquele e-mail de oração direta. And she turned to the leader of the prison. Então ela virou para o líder daquela prisão. And she said, thank you, sir, but no thank you. Ela disse: muito obrigado, mas eu não aceito. Muito obrigado. Jesus wants me back in the countryside, Jesus me quer de volta no interior, serving him there. servindo a ele lá naquele interior. And therein lies another key. Sorry. Therein lies another principle. Então aí aparece um outro princípio. Another principle that obedience to God's will is the most important aspect of mission. Que um princípio mais importante em missões, que é a obediência a Deus. And the Chinese Christians reveal this to us significantly. E que os cristãos chineses revelam para nós de maneira significante. They have evangelized throughout their country, Eles têm evangelizado por todo o seu país, but they have a big job. mas eles têm uma grande responsabilidade. Right now, the church in China may make up about 10% of the total population. Talvez agora a igreja da China seja 10% da população daquele país. They still have more than 1 billion people who need to hear the message of Eles ainda Jesus. têm mais de 1 bilhão de pessoas que precisam ouvir da mensagem do Evangelho. And this is their passion, E essa é a paixão deles. that their people will come to know Jesus. Que pessoas então possam ter acesso e conhecerem a Jesus. But God is now expanding their vision, Mas Deus agora está ampliando a visão deles, even beyond their own country. até mesmo para fora do seu próprio país. And now they have a vision to reach the whole world, E agora eles têm uma visão para alcançar o mundo inteiro, especially the Muslim world. especialmente o mundo muçulmano. And so all over China today, there are missionaries preparing to go and share the gospel. Então, por toda a China, hoje nós podemos ver missionários em preparação para alcançarem o mundo. Today already there are Chinese missionaries in Pakistan, Hoje em dia já existem missionários chineses que estão servindo no Paquistão, in Afghanistan, no Afeganistão, in Oman, no Omã, in Bangladesh, em Bangladesh, and even in Yemen, até mesmo no Iêmen the country south of Saudi Arabia. e no país da Arábia Saudita. And God is growing this number of people who are committed to taking the gospel to the E Muslim Deus world. está levantando o número dessas pessoas que estão dispostas a levar o Evangelho. They know it's a huge risk. Eles sabem que é um risco muito grande. They are going willing to give their very lives. Eles estão dispostos a doarem as suas próprias vidas. Just as Adoniram Judson did in Burma, Assim como Adoniram Judson fez na Birmânia. to give your life to share the gospel. Gastar a sua vida para pregar o Evangelho. And you may not even see it happen in your lifetime, E talvez a gente nem veja isso acontecendo no nosso tempo de vida. as is the case for North Korea. Assim como é a situação da Coreia do Norte. There's a China connection with the church in North Korea. Existe uma conexão da China com a igreja da Coreia do Norte. A missionary named Robert Thomas
Tem um missionário chamado Robert Thomas, had a burden for the people of Korea que tinha o coração pelo povo da Coreia in the 19th century. no século XIX. And there was no way he could get into the country. Não existia maneira que ele pudesse entrar naquele país. So he went to China. Então ele foi para a China. He worked with Hudson Taylor Trabalhou com Hudson Taylor in the city of Shanghai, na cidade de Xangai, waiting for his chance to go to Korea. esperando pela chance de poder ir até a Coreia. In 1865, Em 1865, an American trading ship came into the port in Shanghai. navio mercador americano chegou no porto de Xangai And they said, we're going to go to Korea e disse: "Nós vamos até a Coreia, in the northern part, na parte norte da and Coreia. we're going to try and develop trade with these people." Nós vamos desenvolver algumas negociações com aquele povo." Robert Thomas was excited. Então Robert Thomas estava muito animado com isso. Maybe this is my opportunity E ele pensou: isso é uma oportunidade to reach these people for Jesus. para alcançar esse povo para Jesus. The only Bibles at that time were written in Chinese, As únicas Bíblias que ele tinha naquele tempo eram Bíblias que estavam escritas em chinês. and so he took 6 of these Bibles Ele pegou então 6 dessas Bíblias. and he boarded the ship. Então ele trouxe no navio. The ship went up the river toward the city of Pyongyang in northern part of Korea. Então aquela embarcação chegou na cidade de Pyongyang, na parte norte da Coreia. But the Korean people were terrified of these Americans. Mas o povo da Coreia estava assustado com aqueles americanos. They were convinced that they were up to no good. Eles estavam convencidos que aqueles americanos não eram gente boa. The ship ran aground on a sandbar. Então o navio parou numa costa de areia. Everybody had to get off Todo mundo tinha que sair, because the Korean people threw fire arrows and the ship caught on fire. porque os coreanos começaram a atirar através de seus canhões naqueles navios. Robert Thomas took his 6 Bibles Então Robert Thomas pegou aquelas 6 Bíblias and he waded ashore. e ele foi esperar na praia. All the other sailors took their weapons to protect themselves. Todos aqueles marinheiros pegaram suas armas para proteger o Thomas. And as he came ashore, a Korean man cut off his head. E quando ele começou a compartilhar, os coreanos cortaram a cabeça dele. And Robert Thomas fell dead on the sand. Então Robert Thomas caiu ali mesmo na areia. And his Bibles fell at the feet of this man who killed him. E aquela caixa de Bíblia com 6 Bíblias caiu nos pés daquele homem que matou The ele. Korean man was illiterate, Aquele homem coreano era analfabeto, but he took the books home mas ele levou aqueles livros para casa. and he decided to use the pages in a special way. E ele decidiu usar as páginas de uma maneira especial. In those days, Korean people put paper, colored paper on the wall that went around their home. Naqueles dias, os coreanos usavam papel nas suas paredes, decoravam suas casas com folhas de papel. So he wallpapered the wall with the pages from these Bibles. Ele começou a decorar a casa dele inteira com aquelas folhas da Bíblia. Every day, the scholars who could read would walk by, Então, todos os dias, aquelas pessoas que sabiam ler passavam na casa daquele coreano they would read these pages from the Bible. e começaram a ler as páginas daquela Bíblia. One of the scholars had a young nephew Daqueles professores que sabiam ler tinha um sobrinho pequeno who was very intrigued with these pages. que estava muito intrigado com aquelas páginas. He spent hours and hours reading them, Passou horas e horas lendo aquelas páginas. and he became the first Christian in northern part of Korea. E ele se tornou o primeiro cristão da parte norte da Coreia. He went up to China to find another missionary E ele foi até a China para encontrar com um missionário who could help him with the translation of the Bible into the Korean language. que pôde então ajudá-lo com a tradução da Bíblia para a língua coreana. And when the first foreign missionaries came to Korea, Então, quando os primeiros missionários estrangeiros chegaram à Coreia, there was already a house church of believers there já existia uma igreja doméstica que cria em before the Jesus, first foreign missionaries ever began to antes preach. que chegasse qualquer missionário estrangeiro. Robert Thomas had a vision. O Robert Thomas tinha uma visão. He prayed and asked God to help him fulfill his vision. Ele orou e pediu para que Deus o ajudasse a cumprir a sua parte. When he died, his vision was not fulfilled. Quando ele morreu,
a sua visão não tinha sido completa ainda. But years later, God answered that prayer. Mas anos se passaram e Deus respondeu aquela oração. And before long, Pyongyang became known as the Jerusalem of the East. E não muito tempo depois, o Pyongyang ficou conhecida como a Jerusalém do Oriente, Because there were so many Christians there. porque tinha tantos cristãos ali. Here was a missionary E tinha ali um missionário who prayed passionately, que orou de maneira apaixonada, who was willing to take risks for God que estava disposto a tomar riscos por Deus and believe God for miracles, e creu em Deus em milagres. all of which happened after he died. E tudo isso aconteceu depois que ele morreu. He never lived to see the answer to his prayer. Ele nunca viveu para ver a resposta das suas orações. But now, as we look back on history, Mas agora, quando nós olhamos atrás na história, we see how God answered that prayer in a nós tremendous vemos o way. quanto Deus respondeu às suas orações. The Christians of China want to take the gospel to the Muslim world. Os cristãos da China querem levar o evangelho para o mundo muçulmano. It's a big risk for them. É um risco muito grande para eles. It's going to require miracles, É um risco que requer muitos milagres. but that's what they're believing God for. Mas é nisso que eles estão crendo em Deus. Because they've seen God work miracles time after time for them. Porque eles já viram Deus fazer milagres, traz milagres várias vezes. And the church in their country continues to grow. E a igreja naquele país ainda continua a crescer. There's one more picture here. Tem mais uma foto que eu quero mostrar. Can we have the next picture? A próximo slide, por favor. It's not easy to see, but there is a picture of a young family. This is our family from. Yeah, from Uzbekistan. Não está muito legal de ver, mas essa é uma família do Uzbequistão. The man's name is Makset. You can see it better over here. Ok. Aqui está melhor. O nome do chefe da família é Makset. Makset is a missionary Makset é um missionário. who prays passionately, Um missionário que ora de maneira apaixonada. a missionary who takes risks, Um missionário que toma riscos. a missionary who believes God for miracles. Um missionário que crê em Deus em milagres. And God has done all of this in his life. E Deus já tem feito isso em toda a sua vida. He was born a Muslim, Ele nasceu como muçulmano. and as a young man he came to faith in Jesus. Enquanto era jovem, veio a fé em Jesus. Began sharing his faith with other Muslim people E começou a compartilhar a sua fé com outras pessoas. in the country of Uzbekistan, No país do Uzbequistão, where all of this is illegal. onde tudo isso é ilegal. One day he found out that the government knew about his activity. Aconteceu que um dia o governo soube das suas atividades. They were going to arrest him, E eles iriam prendê-lo. and he could spend as much as 15 years in prison. E ele poderia passar cerca de até 15 anos na prisão. He prayed and asked God what he should do. E ele orou e perguntou a Deus: Deus, o que eu devo fazer? And God told him it was time to move to a new location. E Deus falou para ele que era hora de sair, de mudar para outro lugar. Now, at that point, some Christians in United States of America learned about his situation. Naquele tempo, os crentes dos Estados Unidos ouviram sobre essa situação They went to their immigration department. e foram até o departamento de imigração They got permission for Makset and his family to come to the United States. e conseguiram a permissão para que o Makset e a sua família pudessem vir aos Estados Unidos. Something that every family in Central Asia would probably love to do. Algo que qualquer família na Ásia Central adoraria fazer. Makset talked to Jesus, Então o Makset falou com Jesus. and he said, "No, thank you. E ele disse então para aquele oficial da imigração: não, muito obrigado. Jesus does not want me in the United States. Jesus não me chamou para os Estados He Unidos. wants me here in Central Asia doing my missionary work." Ele me quer aqui na Ásia Central fazendo o meu trabalho missionário. And so he turned down that opportunity. Então ele fechou aquela oportunidade, rejeitou aquela oportunidade. And as you know, in the United States, you get no second chance. Vocês sabem que nos Estados Unidos não existe segunda chance. So that door is closed. Então aquela oportunidade estava perdida. He and his wife went to a neighboring country of Kazakhstan. Então ele, a sua esposa e família foram para o país vizinho chamado And Cazaquistão. they continued their ministry. Eles continuaram então seu ministério.
in Kazakhstan, no Cazaquistão, leading many Muslim people to faith in Jesus. levando muitos muçulmanos à fé em Jesus. Then the Kazakh government became upset with him. Então o governo do Cazaquistão chegou para eles e falou para eles assim. And 2 months ago, they arrested him. E passado 2 meses, eles prenderiam ele. And he's being held in a prison in Kazakhstan. Ele ficou preso por vários meses na delegacia no Cazaquistão. His lovely wife and 4 little boys have no contact with him. A sua esposa e seus 4 filhinhos não tinham nenhum contato com ele. Kazakhstan says they are going to send him back to Uzbekistan. O governo do Cazaquistão diz para ele que vai mandar ele de volta para o Uzbequistão. If they do that, Se eles fizerem isso, he is likely to spend 15 years in prison. mais uma vez ele está propenso a passar 15 anos na cadeia. We don't know what God's will is for Maqsad. Nós não sabemos qual é que é o futuro para o Maqsad. He and his wife are convinced that God is going to work a miracle for them. Mas eles estão convencidos de que Deus vai operar milagres para eles. As Open Doors, we've been appealing to the Kazakh government Como Portas Abertas, nós temos apelado ao governo do Cazaquistão, with many petitions from thousands of people all over com the world, muitas petições de muitas pessoas ao redor de todo o mundo, asking them not to send him back to Uzbekistan. pedindo para que o governo não o envie de volta ao Uzbequistão. But we don't know what God's will is. Mas nós ainda não sabemos qual que é a vontade de Deus. And so, in the meantime, we pray passionately for Maqsad. Então, nesse tempo agora, nós temos orado de maneira apaixonada pelo Maqsad. And I hope you will take up that prayer as well. E eu gostaria que todos vocês, eu espero que todos vocês aqui também orem dessa mesma maneira pelo Maqsad. God may want him in prison in Uzbekistan Talvez Deus o queira de volta na prisão no Uzbequistão. to share the gospel with many prisoners there. Talvez para compartilhar o evangelho com muitos outros prisioneiros ali. But that leaves his wife and children with nowhere to live Mas isso também deixaria sua esposa e filhos sem lugar nenhum para viver and no one to provide for them. e ninguém para prover para eles. And yet he is convinced that God is going to work a miracle. Mas ainda assim ele está convencido de que Deus vai fazer algum milagre. Brothers and sisters, how do we remain relevant in mission today? Irmãos e irmãs, como nós podemos permanecer irrelevantes na obra missionária hoje em dia? We remain relevant through passionate prayer. Nós nos tornamos relevantes através da oração apaixonada. God says, call to me, Porque Deus diz, clama a mim, and I will answer you. e eu te responderei. And I will show you great and wonderful things you don't E know. eu te mostrarei coisas grandes e firmes que você não sabe. So when we don't know what to do, Quando nós não sabemos o que devemos fazer, God says, ask me. Deus diz, clama a mim, I will show you. e eu te mostrarei. We remain relevant by being people who are willing to take risks. Nós continuamos relevantes quando nós somos pessoas que estão dispostas a tomar os riscos, To take up our cross every day and follow Jesus. a tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. As well as being people believing in God's miracle working power. E da mesma forma, crendo nos milagres tremendos de Deus. Our God is a God of miracles. O Hallelujah. nosso Deus é um Deus de milagres, aleluia. He's willing to do a miracle in Brazil as much as he is in China. Ele está disposto e pode fazer milagres tanto aqui no Brasil como na China. We have young people in Brazil who want to be missionaries. Nós temos jovens no Brasil que querem servir como missionários. They don't have the support that they need to go and be a missionary in a foreign field. Eles ainda não têm o sustento necessário para poder fazer o trabalho missionário no campo estrangeiro. But if we pray passionately, God is able to work a miracle. Mas se nós orarmos de maneira apaixonada, Deus está disposto a fazer um milagre. Because God is using Brazilians all over the world Porque today. Deus está usando brasileiros pelo mundo inteiro. The last couple I was with was in the country of northern Iraq. Eu estava viajando nesses dias atrás na parte norte do país Iraque. A young couple from São Paulo E jovem casal de São Paulo. are serving Jesus in significant ways in that difficult area. Casal jovem de São Paulo está servindo a Jesus de maneira tremenda e significante naquele contexto. And Jesus is able to use us anywhere.
E Jesus está disposto a nos usar em qualquer lugar. As Brother Ronaldo said, right here or there, wherever. Como o irmão Ronaldo falou nessa manhã, aqui ou em qualquer outro lugar. The key is that we are people of prayer, A chave é que nós somos um povo de oração, people willing to take a risk, um povo disposto a tomar os riscos and people who believe in miracles. e um povo que crê em milagres. And God can work a miracle in anybody's life E Deus pode trabalhar milagres na vida de qualquer and in pessoa, every situation. em qualquer situação. So let's pray that God will work a miracle in sending Brazilians all over the world. Então vamos orar para que Deus faça o milagre de enviar muitos brasileiros para o mundo inteiro. Not forgetting the indigenous people of your own country, Não para tomar as pessoas nativas do seu próprio país, taking the gospel to the world. mas para levar o evangelho ao mundo inteiro. Let's pray. Vamos orar. Lord Jesus, we thank you Senhor Jesus, nós te agradecemos for the example you have given us. pelo exemplo que tu tens sido para nós. You were commissioned to go to the cross, O Senhor foi comissionado a ir até a cruz. and you took that step willingly for each one of us. E o Senhor tomou esse passo de maneira voluntariosa aí por cada um de nós. And Lord, as the Bible says, we fix our eyes on Jesus. Como a tua palavra, a Bíblia diz que nós temos que fixar os nossos olhos em Jesus. And as we stare at your cross, Lord Jesus, E enquanto nós olharmos para a tua cruz, Senhor Jesus, as we see you dying there in agony for me, quando nós vemos o Senhor morrendo de forma voluntária por nós, for all of us, por todos nós, we say, Lord Jesus, give us the grace to be people who take risks. nós dizemos, Senhor Jesus, nos dê a graça de sermos pessoas que estão dispostas a tomar riscos, Who believe in a miracle working God. que crê num Deus de milagres. And we pray that you will send your people all over the world, E nós cremos, Pai, que o Senhor enviará o teu povo para todos os lugares do mundo, sharing the love of Jesus with those that need it. para compartilhar do amor de Jesus com todos aqueles que não ouviram. We pray for the church in China today, Nós oramos pela igreja da China hoje, with a passion for taking the gospel to the Muslim world. com a paixão de levar o evangelho ao mundo muçulmano. Thank you for those who are willing to give their lives for Jesus. Obrigado por aqueles que estão dispostos a darem as suas vidas por Jesus. And we pray that you would empower them, Lord, Nós oramos para que o Senhor dê poder para eles, to learn the new language, para aprender uma nova língua, to understand the new culture, para entender uma cultura nova, to be able to generate this financial support that they need. que sejam também capazes de levantar o seu próprio sustento financeiro. And we pray that you would give them miraculous results, E nós oramos para que o Senhor dê para eles resultados miraculosos, because they go in the name of Jesus. porque eles vão no nome de Jesus. They go in the power of your Holy Spirit. Eles vão no poder do teu Santo Espírito. And we pray that you would give each of us Nós oramos para que o Senhor nos dê a cada um de nós that same passion for the lost. essa mesma paixão pelos perdidos. Thank you for each one here, Muito obrigado por cada um aqui. and for those watching via the internet. E por aqueles que estão assistindo pela internet. And we just pray, Lord Jesus, that you would empower each of us Nós oramos para que o Senhor nos capacite e nos dê poder, to be people of prayer, para que sejamos pessoas de oração. people taking risks for Jesus, Um povo que toma riscos por Jesus and believing you for miracles. e crendo em Ti e nos Teus milagres. In Jesus' name we pray. No nome de Jesus nós oramos. Amen Amém. and amen. Amém. Amen. God bless you. Deus abençoe. Muito bem, acabou. Deus abençoe vocês. Muito obrigado por terem estado conosco todo esse tempo. Muito obrigado a todos que nos acompanharam pela internet. Muito obrigado a todos que colaboraram, que tornaram possível esse evento. É um milagre de Deus a gente conseguir um evento desse com tanta gente. A semente que o Espírito Santo queria lançar em bloco, porque tudo isso que você ouviu aqui tem sido dito
de muitas maneiras, em muitos lugares, mas a ideia que a gente tinha no SEMESP era mandar à igreja brasileira e a toda a igreja que nos ouviu no mundo todo uma mensagem de que há uma outra massa crítica na Igreja de Cristo. Há um outro jeito de viver a igreja, de ser a igreja, de entender a igreja. Há um outro jeito de ser cristão, de viver como cristão, que não passa por essa loucura da avidez pelas bênçãos, ou por riqueza, ou por materialidades quaisquer que sejam, mas passa pela cruz e pela ressurreição, pelo privilégio de viver a vida abundante que Jesus Cristo prometeu, que passa pelo serviço, pela entrega, pela doação, pela busca pelo outro, pela busca pela cura do outro, pela salvação do outro, pela transformação do outro, que tem senso de missão, consciência de serviço e, acima de tudo, perfeita percepção de que existe para a glória da Trindade, para exaltar a Trindade, exaltando o Pai através do Filho, pelo poder do Espírito Santo. Tem uma igreja de Deus, tem uma igreja de Cristo, aqui nesse país também, que não é um ajuntamento de gente querendo riqueza, não é um ajuntamento de milionários às custas da fé, é um ajuntamento de gente que quer a cruz para poder viver em ressurreição. E quero mais uma vez agradecer à Igreja Ágape por ter aberto as portas na pessoa do pastor Alfredo e mais uma vez dar graças a Deus por todos os que passaram por aqui, por todos os que tornaram possível o live stream e tantos outros que tornaram possível isso chegar ao mundo todo. Nós não sabemos o que o Espírito Santo vai fazer com isso, mas também não precisamos saber, porque, como o Paul nos disse, o nosso papel é apenas e tão somente fazer o que Jesus Cristo disse que era para ser feito. Ponto. Como um irmão que levou as Bíblias para a Coreia do Norte e que não chegou a abrir a caixa. Olha que impressionante esse ministério. Um homem tem uma visão, que tem de ir para a Coreia do Norte. Só tem Bíblias em chinês. Põe as Bíblias em chinês que ele tem e vai para a Coreia do Norte, que não fala chinês, não fala mandarim, mas é tudo o que ele tem. E ele ouviu Jesus. Ele ouviu Jesus. E não conseguiu abrir a caixa. Qualquer pessoa com essa teologia absurda, que tem a atenção da maioria dos cristãos do Brasil, diria: está vendo? Está vendo? Olha aí, se fosse de Deus, porque é sempre assim que essa teologia fala, se fosse de Deus, ele teria riqueza. Se fosse de Deus, ele não ficaria doente. Se fosse de Deus, ele não passaria necessidade. Se fosse de Deus, ele não seria decapitado.
O que essa teologia não entende é que justamente porque é de Deus, nós passaremos privações. Justamente porque é de Deus, nós passaremos por lutas. Justamente porque é de Deus, nós seremos decapitados. Porque nós estamos enfrentando a rebelião. Nós estamos enfrentando o rebelde. Nós estamos enfrentando os agentes da maldade. E nós estamos dizendo para eles que eles não passarão para a eternidade. Que eles não darão a última palavra na história. Que a última palavra na história é a palavra da ressurreição. É a palavra de Jesus Cristo, nosso Senhor, que venceu a morte. E que como Ele venceu a morte, nós não tememos mais a morte. Como Ele venceu a angústia, nós não tememos mais a angústia. Como Ele venceu a enfermidade, nós não tememos mais a enfermidade. Como Ele venceu o desespero humano, nós não nos desesperamos mais. Que a vitória de Cristo não é não morrer, a vitória de Cristo é ressuscitar. Então eu espero que nós tenhamos, pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, pela deferência do Cordeiro, mandado uma mensagem à igreja que está no Brasil. Que ser igreja é outra coisa. Que servir a Jesus é outra coisa. Que amar a Trindade é outra coisa. Que vencer o mal é outra coisa. É o resultado de ouvir Jesus. É o resultado de obedecer Jesus. É o resultado de tomar a cruz cada dia para poder viver em ressurreição o dia todo, em todo dia. Espero que você que nos acompanhou todo esse tempo, volte para sua casa agora, para ser cristão. Para ser servo do Altíssimo. Para se identificar com os irmãos que estão morrendo. Para saber por que é que eles estão morrendo. Eles não estão morrendo porque não têm fé. Eles estão morrendo porque têm muita fé. Eu ouvi certa feita que o irmão André estava num país do Ocidente, como o nosso, falando da igreja sofredora. E aí uma das pessoas que o ouviu perguntou se ele achava que aquela perseguição chegaria até aquele país. E aí o irmão André disse para ele, não, a perseguição não vai chegar até vocês. A pessoa então replicou ao irmão André dizendo, você acha que a perseguição não vai chegar até nós porque nós estamos muito bem com Deus e Deus vai nos poupar? Ele disse, não, a perseguição não vai chegar a vocês porque vocês não têm fé. Vocês não têm fé para isso. Onde todos estão triunfando, vocês sucumbiriam. Vocês não aguentariam a perseguição. Vocês não são cristãos para isso. Eu espero que a igreja brasileira saiba que é por isso que nós sofremos. Porque é para isso mesmo que nós estamos aqui. Para deixar claro aos agentes da maldade, às forças rebeldes à Trindade, que eles não passarão. Eles não darão a última história, a última palavra na história. Jesus Cristo venceu. E nós estaremos aqui para anunciar isso até que Ele volte. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a sua igreja no mundo todo. Que Deus abençoe a igreja que está no Brasil. Que a igreja que está no Brasil se irmane com todas as igrejas que estão em todos os cantos.
com os membros da igreja que estão em todos os cantos, principalmente com os que estão sob sofrimento, dizendo para eles: nós estamos aqui, nós somos a sua retaguarda, o seu sofrimento é o nosso sofrimento, nós os ajudaremos em oração, nós os ajudaremos com as bênçãos que Deus tem nos dado, nós os ajudaremos com a nossa vida, e nós continuaremos a proclamar o nome de Jesus Cristo por onde quer que Ele nos enviar, até que Ele volte. E é isso que eu espero que tenha ficado para nós, que o nosso chamado é ouvir e obedecer Jesus. Isso, apenas isso, e tudo isso. É ter a consciência de que não somos de nós mesmos, que não temos nada, que administramos tudo para Jesus, para a sua glória, para a sua honra, para a edificação da sua igreja, para que o seu nome seja honrado e anunciado em todos os cantos do mundo, para que então, Maranata, venha o fim, e todos os olhos o vejam, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os joelhos se dobrem, e toda a língua confesse que Ele é o Senhor, e finalmente o Pai receberá a glória que lhe é de direito. Que Deus nos abençoe. Eu queria convidá-lo então para ficar em pé e fazer comigo a oração que Jesus nos ensinou, que pede a santificação do nome do Pai e a feitura da vontade do Pai, no céu e na terra. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória. Amém. Para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Deus abençoe você.